Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas não se esqueça, a plataforma tem desinscrito alguns inscritos antigos ou alguns de vocês. Eu não sei porquê, se é censura ou não é, mas na dúvida, todos os dias às 8 da manhã e às 18 horas eu estou postando vídeos aqui no canal. Então, vem todos os dias conferir e acompanha aqui junto com todos nós. Amém? Me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. E no meu segundo canal, Bíblia Falada, Mari Garcia. Os links estão todos na descrição. Basta você clicar e será levado diretamente para lá. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O assunto do julgamento vindouro não está no dia a dia de muitas pessoas comuns hoje. É também um assunto ignorado e até evitado por multidões de igrejas, onde a própria ideia de existir um julgamento e o inferno e falar sobre isso é considerada fora de moda. Alguns acreditam que quando você morre, você deixa de existir, como um ateu declarado. Outros confundem a respeito do que realmente acontecerá. Mas, dificilmente, as pessoas consideram estudar sobre o assunto com seriedade o suficiente, pois continuam seguindo a sua vida diária apenas com o leite que lhes é dado dentro das suas igrejas. Mas esquecem que o cristão precisa se alimentar também de alimentos sólidos. Afinal, nós não podemos viver como eternos bebês espirituais, não é mesmo? Como o próprio escritor de Hebreus declarou em Hebreus 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornaste indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Perceba como o escritor declara que aqueles que se alimentam de leite são inexperientes na palavra. Já o que se alimenta de alimentos sólidos, pela sua prática,
e de faculdades exercitadas, ele consegue discernir o bem e o mal. Essa é a vontade de todos nós, não é mesmo? Portanto, aqui está uma boa resposta. Talvez você esteja apenas no superficial, apenas recebendo leite e não procurando alimento sólido. E então, este discernimento entre o bem e o mal ainda não apareceu para você por conta disso. Hebreus 6, versículo 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Perceba como os temas que são comparados ao leite aqui estão entre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Portanto, este assunto é considerado naquela época, na igreja primitiva, como um alimento para quem está começando a sua vida cristã. Então, hoje, precisamos abrir os nossos olhos e procurar buscar mais da palavra, mesmo que nas próprias igrejas não tenha sido nos dado este alimento mais sólido. A Bíblia fala de 2 julgamentos. Um é o julgamento daqueles que foram salvos, com base no que eles fizeram ou não fizeram. E ocorrerá no tribunal de quando Jesus voltar. E aí haverá galardão. Cada um de nós que já recebeu a salvação receberá um tipo de galardão, uma quantidade de galardão. E esse galardão aponta para uma hierarquia que cada um de nós terá como rei e sacerdote durante o milênio, co-governando com Cristo Jesus. O outro julgamento é para pessoas não salvas, que comparecerão diante do trono branco para receberem a sua sentença. Todo crente, nascido de novo, será julgado por suas obras feitas nesta vida, mas não será julgado por seus pecados, porque os seus pecados já foram julgados na cruz. E, através do arrependimento e fé no Senhor Jesus, nós recebemos a redenção por esses pecados, o perdão e a purificação pelo sangue do Messias. Efésios 1, versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O tribunal diante do qual todos nós, salvos em Cristo Jesus, devemos estar é chamado de Bema, no texto grego da Bíblia, ou Tribunal do Messias. O apóstolo Paulo escreveu sobre ele em 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. A palavra bema é o nome utilizado para o banco que você teria na antiga arena esportiva, onde os atletas competiriam para ganhar o prêmio por seus esforços dentro da arena. Os juízes, sentados no banco, avaliavam o desempenho dos atletas e os recompensavam de acordo com os seus esforços. Todo crente verdadeiramente nascido de novo será avaliado pelas suas obras, mas não julgado pelo pecado. No entanto, o outro julgamento que acontecerá após o milênio e a soltura do dragão, que seduzirá as nações que estarão com Cristo no milênio, e assim nós teremos a batalha de Gog e Magog, onde o dragão e todos aqueles que o seguirem serão completamente destruídos. Após isso, nós temos o grande trono branco. Este tribunal, este grande trono branco, será um julgamento sobre o que cada pessoa fez nesta vida. Aqueles que rejeitaram o Senhor,
rejeitaram a salvação. O foco principal desta sentença é que os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. Como lemos em Daniel 12, versículo 1, naquela época Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, diz assim: Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24, versículo 15, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Lucas 14, 14, Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Também em Romanos 2, versículo 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. No julgamento do grande trono branco, todos os que morreram fisicamente e as suas almas foram aprisionadas no Hades, na parte ruim, também serão ressuscitados fisicamente, para comparecer perante esse tribunal, para esta sentença. Até o próprio mar entregará os seus mortos. E aqui a simbologia do mar também aponta para nações, povos, assim como a besta que emerge do mar e sai do meio de povos, do meio de nações. Depois que esta sentença terminar, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. E aqueles que não forem salvos também irão para o mesmo rumo. Esta é a chamada segunda morte, em Apocalipse 21, versículo 8. Da mesma forma, todos aqueles que adoraram o anticristo e voluntariamente receberam a marca da besta já estarão dentro deste lago de fogo, pois eles serão destruídos logo após a volta de Jesus. Esta vida presente comparada à eternidade é como uma gota pequena em um mar aberto. Nascemos para viver para sempre, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o plano inicial de Deus era estar com o homem, o seu filho, a sua criatura, em harmonia, juntamente com ele. E isso nós poderemos desfrutar durante a eternidade. Pode ser que você que esteja escutando isso nunca tenha aproveitado a salvação que está sendo oferecida a você por Jesus Cristo, o único que pode salvá-lo do poder do pecado, livrá-lo deste século mau e impedir que você futuramente aceite a marca da besta e que também seja lançado no lago de fogo. O apóstolo João escreve a respeito de Jesus em João 3:36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, porque a ira de Deus permanece sobre ele. O profeta Isaías descreve em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E você deve se fazer uma pergunta todos os dias: o seu nome está escrito no livro da vida? Então, alegre-se e tenha esperança. Deus é contigo.